logo após a pandemia, nós decidimos que iríamos mudar para essa casa aqui e a gente precisava de uma documentação que só o meu avô poderia ajudar. E quando a gente foi para conversar com ele mora num sítio, ele não estava, mas ele deixa tocando a Rádio Novo Tempo o tempo todo no rádio. E é um rádio que fica na área externa, então dá para todo mundo ouvir. E eu lembro que quando eu cheguei, que eu ouvi o louvor, que eu ouvi, eu reconheci. E eu sabia que era a Rádio Novo Tempo. Automaticamente eu me lembrei. Aquilo me preencheu de uma forma que eu não sei explicar. E eu lembro que logo depois daquela memória, como eu trabalhava em home office, eu fazia na verdade intercalado, home office e um pouco na empresa também. Então a gente podia ficar com fone de ouvido e a gente podia ouvir música. E eu lembro que eu troquei as músicas que eu ouvia para ouvir a rádio. Então eu ficava o tempo todo ouvindo a rádio, ouvindo louvor, e aquilo foi me trazendo esperança novamente. Eu lembro que depois de um longo período, eu orei. E eu não orava mais. Eu orei com a rádio, com os pastores, e eu aprendi a orar, na verdade, porque eu não sabia orar. E depois que eu orei a primeira vez, eu comecei a entender a importância. Eu comecei a me sentir viva novamente e entrei em conflito. Não era comum para mim ter o hábito da oração. Não era comum para mim ter o hábito de ouvir louvor. O meu alimento espiritual era muito vazio. Então, quando eu comecei a sentir aquilo novamente, eu comecei a me sentir feliz e eu decidi que eu queria compartilhar com o meu esposo. Nós dois estávamos passando por um período muito difícil. E eu lembro que ao ouvir todos os dias a rádio, ao ouvir histórias de esperança, ao ouvir testemunhos de outras pessoas, eu comecei a trazer para minha casa também. Então, tudo que eu aprendia, chegava no fim do dia, eu comentava com meu esposo e ele me dava atenção, porque ele também estava sedento por alimento espiritual. E a gente decidiu que a gente não iria mais trazer para casa músicas do mundo, que é assim que eu gosto de nomear. E a gente passou a ouvir então a Rádio Novo Tempo. Eu ouvia bastante no serviço e depois a gente ouvia juntos. Eu lembro que quando eu ouvia quando era pequena, eu sentia muita alegria. Então quando eu ouvi novamente, ali depois de muitos anos, o que eu senti, na verdade, foi alegria novamente. E hoje eu sinto todos os dias. Eu lembro que eu oro e eu peço a Deus que eu possa louvar Ele de todo o meu coração e que isso me traz a alegria que só Deus pode trazer pra gente. Então, dentro do meu lar, nós cantamos com alegria. Nós ouvimos a rádio todos os dias, tanto em casa quanto no nosso trabalho. Nós temos uma pequena empresa e nós decidimos que nessa empresa iria tocar somente a Rádio Novo Tempo. Então ali a gente trabalha ouvindo a rádio, a gente trabalha louvando a Deus, a gente para em alguns momentos para fazer as orações. E de lá para cá, a nossa vida mudou totalmente. Eu não tenho mais ansiedade. Deus me curou de muitos problemas que a gente tem. Hoje eu passo as dificuldades com alegria. Hoje eu tenho confiança. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei para onde nós vamos. E eu lembro que eu não tinha muita perspectiva de vida. E eu lembro que eu também não era feliz. Então, se eu puder, assim, simplificar, eu diria que através da rádio eu pude sentir alegria e plena alegria novamente dentro do meu coração.